Olá, está começando mais um Brasil História, o melhor podcast para os seus estudos. E qual será o tema de hoje? Bom, algo muito importante para valorizarmos algumas dolorosas conquistas e observarmos as diferenças sociais existentes. Falaremos do período regencial, o processo de transição entre o governo de Dom Pedro I, que precisou assumir o trono de Portugal, e o governo de Dom Pedro II, que era apenas uma criança. Regentes precisaram governar até que o herdeiro oficial atingisse a maioridade. Porém, foi nesse processo conturbado que a população encontrou maior liberdade e resolveu realizar diversas revoltas em busca de seus direitos. A primeira revolta é a cabanagem, que aconteceu no Pará, nos anos de 1835 até 1840. Fiquem agora com o ponto de vista desses revoltosos. Bom, hoje eu vou contar sobre a história da Revolta da Cabanagem. A Revolta da Cabanagem aconteceu na região do Grão-Pará, em 1835. Ela envolvia a elite branca, os indígenas, os escravos africanos e a população pobre. Isso aconteceu em busca de melhores condições de vida. E porque grande parte da população era pobre ou então grupos minoritários. E eles viviam em cabanas erguidas sobre estacas nas margens dos rios. Daí veio o nome cabanagem. A mão de obra nessa época ou era escrava ou era muito mal remunerada. Isso acabava afetando muito a vida de quem morava lá, inclusive a minha. A elite era uma elite autonomista, então ela não gostava do fato de que o governo central escolhia quem eram os presidentes das províncias. E sempre eram pessoas nascidas em outros lugares do Brasil, não na região do Grão-Pará. A revolta começou em janeiro de 1835, onde os cabanos lutavam pelo fim da escravidão e por mais terras para conseguir plantar, e a elite branca lutava para escolher o presidente da província deles. Em 1835, os cabanos tomaram Belém e executaram o governador, junto com outras autoridades, colocando no governo Félix Clemente Maucher. Os pobres e os índios, eles se sentiram abandonados e revoltados com o governo central nessa época. Eles não estavam satisfeitos com os privilégios das oligarquias locais, como o governo de Félix Clemente Maucher. A elite, os fazendeiros e comerciantes estavam descontentes com a situação política do local, e o presidente não lhe agradava. E então, Francisco Vinagre toma o poder de Maucher e mais tarde entrega a liderança para o Marechal Jorge Rodrigues. Em agosto do mesmo ano, de forma armada, Eduardo Angelim tomou o governo. As tropas do Rio de Janeiro impediram a entrada de mantimentos na cidade numa tentativa de repressão ao movimento. E algum tempo depois, em 1840, Angelim e Vinagre são presos, passando 10 anos exilados. E a revolta acabou com 40% da nossa população morta. Eu fui uma das sobreviventes, mas grande parte da minha família morreu durante a revolta. Realmente, é muito complicada a situação vivida por esses revoltosos que lutavam por seus direitos. E assim se sucedeu por diversas outras revoltas, como, por exemplo, a Balaiada, que aconteceu no Maranhão do ano de 1838 até 1841. Fiquem agora com o ponto de vista dessa população. Bom, para entender essa revolta, eu quero que você imagine o seguinte cenário que vivíamos. 1838, no Maranhão. Nosso comércio principal era dos balaios, que deu nome ao nosso movimento, estes que eram cestos artesanais. Imagine um lugar dominado pela extrema pobreza. E nós, todo dia, tínhamos que lidar com miséria, com injustiças e com os abusos de poder que nem sequer ligavam para a fome que passávamos na região. Só sabiam abusar mais e mais. Então nós queríamos uma hegemonia política, queríamos que acabasse essa miséria, essa marginalização social. Então, nós, vaqueiros, escravos, pobres, trabalhadores negros, escravizados, nos unimos
Unimos todas aquelas forças que ainda tínhamos para nos manifestar contra essa situação injusta. O que acontece é que, infelizmente, nossa revolta não teve uma firme liderança. Começamos com Raimundo Gomes. Ele era vaqueiro e ele empreendia de estratégias de guerrilha, o que ajudou muito na nossa revolta. E começou tudo quando libertamos todos os prisioneiros no dia 13 de dezembro de 1838, para mostrar que nós estávamos ali por justiça. Tomamos posse de armas e munições. Nós conseguimos mais um líder, Manuel dos Anjos Ferreira, este que monta um bando armado e ataca vilas e fazendas, também colocando nosso lugar na sociedade, mostrando que queríamos uma mudança social, que não dava para continuar do jeito que estava. E ainda, como se já não bastasse, tivemos mais um no nosso time, Cosme Bento de Chagas. Este era negro e quilombola, chefe militar de cerca de 3.000 negros. Por aí você já imagina que o exército dele era forte. Então todos nós nos unimos e fomos para a batalha. Queríamos mostrar para que estávamos ali. Desejávamos melhorar as condições de vida, de alimentação e de trabalho. Então, assim, se sucedeu uma onda de revoltas sociais, cuja exigência era um governo republicano, um governo mais justo e que consertasse essa miséria que predominava na região maranhense. Então, foi com a ajuda dos nossos líderes que fomos batalhando e batalhando, até que algo que não contávamos aconteceu. Manuel dos Anjos Ferreira foi morto. Quando isso aconteceu, nosso movimento enfraqueceu. E assim se sucederam diversas batalhas perdidas. E tudo isso se agravou mais quando o Duque de Caxias assumiu o comando das tropas de Maranhão e das regiões próximas. Isso ocorreu em 7 de setembro de 1840. Irônico, não? Bom, depois disso fomos violentamente reprimidos e massacrados. Foram poucos aqueles que conseguiram sobreviver ou ser exilados. Porque quando a revolta se tratava de populares, o castigo era sempre mais intenso do que com a elite, como víamos, por exemplo, em revoltas em outras regiões do país. Depois disso, por fim, em 1841, tudo acabou. Nossos líderes mortos, enforcados, esfaqueados, deixaram uma sangrenta marca na história do Brasil. Mas eu digo que essa revolta foi necessária, porque não poderíamos permanecer quietos diante de tamanha desigualdade e miséria, e de uma injustiça extremamente abusiva. Precisávamos mostrar o porquê estávamos ali, e me orgulho também de ter feito parte dessa revolta. Falando em revoltas inteiramente populares, a Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador, na Bahia, no ano de 1835, foi extremamente importante para a nossa sociedade. Saberemos agora como era o pensamento desses revoltosos. Vou contar a história da nossa incrível revolta, chamada de Revolta dos Males. Males, porque essa palavra veio do Yorubá, uma das nossas línguas africanas, que seu significado é negros que sabem ler, escrever e falar árabe. Essa revolta é muito importante para nós, porque nos deu esperança e a força para continuar a lutar pelos nossos direitos. Houve muitos massacres e tivemos nossos planos espalhados para o governo imperial. Mas continuamos a lutar, e nosso temor, causado por essa revolta, ficou gravado pelos senhores, que temiam que uma nova ação desse tipo acontecesse no Brasil. Mas enfim, tudo começou em Salvador, na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Éramos todos escravos, libertos, que sofríamos e trabalhamos, sem parar e ganhando pouco. Trabalhávamos como pescadores, artesãos, marinheiros e outros trabalhos. Ganhávamos tão pouco, e a maioria ficava nas mãos do Senhor. Tínhamos a esperança de comprar a liberdade, chamada de euforia. Mas ainda não queríamos viver assim. Estávamos cansados, então lutamos. Mas estamos lutando pela nossa liberdade, pelas nossas famílias. Queríamos acabar com a escravidão e acabar com a imposição da religião católica. Sonhávamos muito que a Bahia se tornasse domínio de nós africanos, principalmente muçulmanos, que somos a maioria. Nossa revolta
Começou porque éramos livres de andar nas ruas de Salvador. Começamos a falar uns com os outros e combinamos que íamos atacar na noite de dia 24 de janeiro, pois era um dia de festa católica, em homenagem a Nossa Senhora da Guia. Planejávamos queimar em torno da cidade inteira, para distrair e espantar o governo imperial, mas nossos planos haviam sido espalhados para eles. Mas continuamos lutando, pois queríamos nossa liberdade. Porém perdemos. Éramos mais fracos. O Império era mais forte, tinha mais armas e poder. Muitos foram mortos, outros deportados, alguns torturados. Uma cena horrível. Tinha se espalhado pela nação um sentimento anti-escravista. Até confiscavam nossas casas e nossa situação havia piorado. Porém conseguimos mostrar ao Império nossa força. Não conseguimos ganhar, mas deixamos a experiência para o fim da escravidão. Por fim, falaremos da revolta que durou mais tempo de todas, a Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Aconteceu no Rio Grande do Sul nos anos de 1835 até 1845. Agora, ouviremos um pouquinho sobre como era o pensamento dessa elite gaúcha. Bem, contar esta história é muito bom. É parte de quem somos nós, gaúchos, bah. Foi em 1835 que começou. Foi até 1845, mas diria que pareceu muito mais. No ponto em que tudo acabou, já era segundo reinado, bah. E os mortos já eram mais de 3.000. Isso sem contar nas inúmeras vezes que alguns trocavam de lado. Bento Gonçalves que eu diga. É que a disputa não era só com o Império, não é? Eram muitas questões internas e dava nessa confusão de cada hora querer alguma coisa diferente. Mas enfim, contando a história. Quem estava lá nas disputas éramos nós, os elitistas. A gente não pensava muito no fim da escravidão, não era o foco. Também éramos estancieiros, bah. Produzíamos nosso gado, nosso charque. Era para estar tudo certo. A carne salgada e seca no sol era uma delícia. Todo mundo comprava. O problema é que o Império nos prejudicava, bah. Quando o nosso charque chegava no Rio de Janeiro, era 25% de imposto na certa. Já para o Uruguai e para a Argentina, a conversa era outra. Só 4% de imposto? Aí a situação complicava, porque a carne deles era mais barata, bah, e tinha mais mercado. Surgia uma rivalidade inevitável. Então tentamos um acordo com o Império. Recusado. Então partimos para uma guerra, bah, que durou por volta de 3.466 dias. A movimentação começou mesmo em 20 de setembro de 1835, quando nós tomamos Porto Alegre e as forças imperiais tiveram que sair da região. Depois disso, foi batalha atrás de batalha. No começo, o Brasil estava no período regencial, bah. Então a autoridade do governo era menor, o que só fazia com que as revoltas se propagassem mais. A ideia não era nem tomar a proporção que tomou. Queríamos que as taxas alfandegárias da região platina aumentassem, bah. Mas negaram. Então defendemos mais autoridade para as províncias, principalmente a nossa. E eles não entendiam nossa raiva, mas só davam motivos para ela aumentar. Criaram a Guarda Nacional, o governo não assumiu os prejuízos da praga que atacou o nosso gado em 1834. O poder também se centralizava e as ideias publicanas circulavam cada vez mais. Tudo isso se unia e resultava no movimento separatista que tentamos fazer, bah. A gente queria a mesma autonomia. Em 1836, formamos a República do Piratini, também conhecida como República Rio-Grandense, bah. Bento Gonçalves ficou como presidente por um tempo, e foram acontecendo as batalhas. Batalha de Seival, guerras de guerrilha, até que o governo agiu à frente de 12.000 de nossos homens, nós, os farrapos. Quem liderou foi um tal de Duque de Caxias, bah. Nos sufocou, eram ações militares, tudo muito estratégico. Não sabíamos muito bem o que fazer, mas eles nos convenceram a negociar, bah. Fizemos então o Tratado do Poncho Verde, o acordo que pôs fim à nossa revolta. Conseguimos algumas vantagens com isso. O charque estrangeiro com imposto de 25%, anistia para nós, até cargos públicos e militares recebemos. Disseram que nos deram o perdão. Também éramos de elite, né? Não era para menos que recebêssemos isso.
Prometeram aforrear os escravos que lutaram conosco e nos deixar escolher o presidente da província, bah. Mas isso não foi concretizado, não. Enfim, eu acho que foi isso. Não vou dizer que gosto do nome que esse nosso movimento recebeu, bah. Guerra dos Farrapos? Revolução Farroupilha? Só porque éramos a favor do Partido Liberal, bah, e queríamos autonomia, nos chamavam de ralé? De maltrapilhos? Vê se pode. Mas fico feliz em compartilhar a história dessa gloriosa luta que é conhecida até os dias de hoje. Tenho muito orgulho de ter feito parte dela. Sou um gaúcho. Em 1840, para que houvesse um maior controle sobre todas essas revoltas e sobre a população brasileira, o período regencial acabou, e a lei da maioridade foi implantada para que Dom Pedro II pudesse assumir o trono com apenas 15 anos. Com tudo isso, podemos concluir que nosso país é composto de privilégios. O único movimento elitista foi o vitorioso, já os populares foram duramente reprimidos. Esta é uma luta que carregamos até os dias atuais e devemos refletir sempre sobre o nosso passado para não cometer o erro novamente. Obrigada por ouvirem até aqui e até uma próxima!